Nesta semana, uma série de ataques na zona oeste do Rio de Janeiro resultou em 35 ônibus e um trem incendiados em um único dia. Os ataques foram motivados a mando de grupos criminosos da região após a morte de um miliciano. Para falar com a gente e nos ajudar a entender essa questão, nós falamos agora com Michel Missi, que é professor titular de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador e coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Michel Missi, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Professor, depois dessa série de ataques na zona oeste do Rio de Janeiro, que chegou a 35 ônibus incendiados em um trem, muito se questionou que isso era uma retaliação das milícias naquela região. Para a gente entender, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que são essas milícias e o que de fato aconteceu neste dia tão caótico de violência no Rio de Janeiro. São grupos armados. Basicamente são grupos armados, né? A denominação milícias não é adequada. Ela talvez tenha sido adequada no início do fenômeno, lá pelos anos 2000, há 20 e tantos anos atrás, porque na época agrupava policiais e ex-policiais, agentes públicos que atuavam oferecendo segurança privada na favela de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, lá na altura, depois da Barra da Tijuca, próximo ao Recreio dos Bandeirantes. Agora, depois isso foi assumindo outras características, foi ganhando outra importância, o perfil foi modificando-se, hoje ele é mais variado, né? Então, já estão começando a chamar também na imprensa de grupos paramilitares, o que também não é exatamente o caso. Eu prefiro chamar de grupos armados. Assim como os traficantes são grupos armados, as chamadas milícias são também grupos armados. Tá? Antes, elas trabalhavam basicamente com extorsão e agora trabalham com inclusive algumas mercadorias que os traficantes trabalhavam. E, professor, a gente vê acontecendo, este caso, inclusive, ganhou bastante repercussão pelo tamanho da violência e da ação, que foi a queima desses veículos, ônibus, mas o que a gente vê de fato na realidade da cidade carioca é que essas milícias vêm tomando um corpo de poder que possivelmente o Estado não está dando conta de lidar. E a minha pergunta para o senhor é: o que caberia ao Estado do Rio de Janeiro, ao governo federal, ao governo municipal também, fazer no sentido de combater a ação desses milicianos e impedir que eles tenham tanto poder? O trabalho tem que começar na própria polícia, né? Porque tanto o tráfico quanto esses grupos armados de extorsão, eles, na verdade, são protegidos por policiais e outros agentes públicos, inclusive políticos. Então, é preciso começar por aí, né? Esse é o primeiro passo, né? E é o passo mais difícil, porque dificilmente a própria polícia vai cortar na sua própria carne. Então, há interesses, há dificuldades, né, muito grandes nessa área. O Ministério Público, que pela lei é encarregado de controlar, fiscalizar a polícia, ele realiza esse trabalho com muita dificuldade e fica muito a dever quanto aos seus resultados. Então, esse é um ponto importante. Talvez a Polícia Federal precise, talvez, de uma legislação específica que permita à Polícia Federal fazer esse trabalho de limpeza, porque não é, evidentemente, a instituição policial, nem a maioria dos policiais, mas há grupos muito grandes, né, de policiais, agentes penitenciários, diferentes agentes públicos atuando para oferecer proteção, né, quando não eles próprios que são os agentes desses grupos armados.
Professor, como estudioso da violência, um acadêmico, a gente ouve, o senhor, a gente está falando com o senhor agora, mas a gente ouve muito quando acontece cenas como essas, ataques de violência, a população no meio de tudo isso que é a mais prejudicada. Minha pergunta para o senhor como estudioso do caso da violência, da universidade, com outros colegas seus, por que chegamos a esse ponto e mais? É uma provocação. Muito se fala em um poder paralelo. Existe um poder paralelo hoje no Rio de Janeiro com esses grupos armados, ao qual o senhor falou que não quer chamar de milícias, mas sim de grupos armados? A noção de poder paralelo é equivocada porque ela supõe que há uma separação muito nítida entre o Estado e o poder paralelo, quando na verdade não há essa separação. Você tem muitos agentes do Estado participando do chamado poder paralelo e muitos agentes do poder paralelo participando do Estado. Então, você tem uma situação muito mais complexa do que a de um poder paralelo. Fosse apenas um poder paralelo, seria mais fácil para o Estado, né, pensado como algo puro, né, combater. Mas o Estado também está fazendo parte do processo, do problema. Como eu disse há pouco, né, o trabalho tem que começar dentro do próprio Estado. E a começar pelo próprio sistema penitenciário, porque todos esses grupos de traficantes, por exemplo, as facções, surgiram dentro do sistema penitenciário e continuam sendo comandadas de dentro do sistema penitenciário. Enquanto que esses grupos paramilitares ou milícias, ou que nome se queira dar a esse tipo de grupos armados de extorsão, eles são compostos por agentes públicos ou ex-agentes públicos, ou então por locais que recebem a proteção de agentes públicos. E o senhor colocou essa necessidade de se trabalhar prioritariamente nas estruturas do Estado. Aí eu me lembrei de uma fala do Flávio Dino essa semana sobre essa questão, que ele coloca que a solução está numa cesta, ele usa esse termo, né? Numa cesta de ações, incluindo, por exemplo, a criação de uma corregedoria federal, no caso, ele faz a indicação, mas eu gostaria de saber do senhor se uma corregedoria teria uma função neste caso e uma corregedoria nacional, ou se seria o caso de ter uma corregedoria local do Estado, prefeitura? Tudo é bem-vindo, né? Agora, é preciso, duas coisas têm que ficar muito claras. Primeiro, não há solução de curto prazo. Tá? Essa solução tem que ser construída no médio e longo prazo. Segundo, não há solução militar, do tipo Forças Armadas, GLO, isso não adianta para nada, isso não serve para nada, só serve para enganar os eleitores, né? E para atender a uma parte do eleitorado mais conservador e mais reacionário e mais autoritário que quer esse tipo de solução. Que, na verdade, é a solução que já é aplicada pela Polícia Militar no Rio de Janeiro há 50 anos e não deu certo. Há 50 anos ela é repetida e não serviu para nada. Então, eu diria, para iniciar a conversa sobre a solução, eu diria que, primeiro, é preciso que a Polícia Estadual, a Polícia Civil especialmente, melhore a sua capacidade de esclarecimento de homicídios. O homicídio é o crime mais fácil de ser elucidado, porque ele geralmente envolve duas pessoas que se conhecem. Tá? Mesmo que você tenha os casos, né, de pistolagem, os casos que envolvem desconhecidos, eles são a minoria. A maioria dos homicídios envolvem pessoas que se conhecem. Portanto, é muito mais fácil de você elucidar do que outros crimes que são mais anônimos. Ora, não é possível que a Polícia Civil não consiga elucidar mais do que 15%, 20% dos homicídios. Essa baixa capacidade de elucidação dos homicídios, tá, indica duas coisas. Indica dificuldades técnicas, certamente, né, mas indica também desinteresse em elucidar homicídios praticados nas áreas dominadas pelo tráfico por esses grupos armados de extorsão.
Tá? Esse desinteresse é do tipo, bom, deixa eles se matarem. Né? Pois é, mas infelizmente a maneira de você chegar, né, a esses grupos e conseguir realmente levá-los à justiça é através dos crimes que eles cometem. E o crime mais fácil para você iniciar o processo são exatamente os homicídios que eles praticam. Se esses homicídios ficam mal elucidados, a dificuldade de chegar e de desbaratar esses grupos se torna ainda maior. Então esse é um ponto importante. Eu não vou repetir os pontos que já são claros. Por exemplo, tem que seguir o dinheiro. Né? Seguir o dinheiro, você segue a forma pela qual eles estão lavando dinheiro, a forma pela qual eles estão extorquindo comerciantes populares. Né? É um trabalho terrível. Os trabalhadores informais, pobres, pagam para poder continuar trabalhando para esses grupos, para essas máfias. Na verdade, esses grupos têm mais semelhança com as máfias do que propriamente com milícias, porque milícia é outra coisa. Né? Milícias geralmente fazem parte de movimentos rebeldes ou de guerras civis, né? Ou de resistência a um inimigo invasor. Não é o caso de se chamar isso de milícia. Né? Isso, na verdade, são máfias, são pequenas máfias, né, que extorquem, que exploram o trabalho dos outros. Né? Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que, na minha opinião, pode ser relacionada a tudo isso. O quanto a presença do Estado com falta de serviços à população como saúde, educação, transporte público de qualidade, moradia e lazer impactam diretamente nesse tipo de violência? Sim, certamente que impactam, mas é bom não... eu diria que nós temos no Brasil, pelo menos já montado uma estrutura como poucos países do nosso nível de desenvolvimento podem oferecer à população. No Sistema Único de Saúde é louvável, com todos os problemas que ele tem. Né? Inclusive, nesses territórios, o SUS chega. Né? Nós temos problemas com transporte, certamente é um dos principais problemas. Né? O trabalhador gasta muitas horas para chegar ao seu trabalho. Então, um investimento em transportes públicos é uma coisa fundamental, importantíssima. E, evidentemente, o tema que nós estamos tratando, segurança pública, né? Que é o direito de cada um ir e vir, né? E não se sentir coagido a se sentir inseguro, a se ficar com medo e não poder sair para trabalhar e nem levar seus filhos à escola. Então, esse é um direito, né, que todo cidadão tem e que está sendo diminuído pela ação desses grupos. Né? Então, eu diria que esses são dois pontos importantes, não são os únicos, evidentemente, mas são dois pontos importantes que qualquer governante teria que privilegiar para melhorar a qualidade de vida e defender as instituições democráticas que são certamente atingidas por essas práticas criminosas. Ótimo. Conversamos com Michel Missi, que é professor titular de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, fundador e coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ também. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e por essa explicação desse contexto histórico que atinge não só o Rio de Janeiro, mas neste caso, efetivamente, o estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Abraço. Abraço.